Porque apesar de atingir cerca de 1 milhão de pessoas no nosso país, o glaucoma ainda é uma doença pouco conhecida. Tem gente dizendo, mas é uma doença quando a pessoa vai ficando velha. Mas será mesmo? De acordo com uma pesquisa realizada pela Sociedade Brasileira de Glaucoma, apenas 41% dos entrevistados conhecem a doença. E mais, 47% acreditam ser mito ou até desconhecem a relação com a questão hereditária. Só que em casos mais graves, o glaucoma pode sim levar à cegueira. Então, maio tem uma cor e é dedicado à prevenção das doenças através da campanha Maio Verde. Para falar sobre aqui no estúdio, a médica oftalmologista, a doutora Giovana Grise. Oi, doutora, boa tarde. Veio de verde hoje fazendo alusão à campanha. Fazendo alusão à campanha, sempre, muito né? Bom. Doutora, a luz do fim do túnel. Literalmente. Vamos conversar com o pessoal de casa, porque quando a gente traz um dado de 47% não sabe nem o que é a doença, acha que é mito, explicar para o pessoal o que é glaucoma. Então, o glaucoma nada mais é do que uma alteração na pressão intraocular, principalmente, esse é um dos principais fatores do glaucoma, e essa alteração na pressão ela leva a uma compressão das fibras do nervo, que é o grande comunicador entre o receptor. Então, quando eu tenho essa alteração, é uma estrutura que não regenera, uma vez que eu tenho a destruição, eu não vou ter recuperação. Então, inclusive, assim, uma das coisas que perguntam muito, né? O que é que eu vou ver no olho? O que é que o olho tem que chama a atenção para o glaucoma? Tipo um sintoma ou um sinal. Um sinal. A gente tem uma imagem aí que muita gente acha que vai ter alguma película diferente, uma cor diferente. Vai ter, doutora? No principal tipo de glaucoma, que é o que acomete 80% da população, glaucoma primário de ângulo aberto, ele não tem alteração alguma. Então, se a gente olha essas imagens que vocês estão vendo, né, entre os dois olhos, eu tenho a íris bem bonita, bem pigmentada, um olho mais escuro, mas eu não vou a olho nu conseguir observar nenhuma alteração. Por isso, a importância da avaliação oftalmológica. Certo. E a natureza, ela é tão perspicaz em algumas coisas, que essa doença ela tem uma incidência maior após os 40 anos de idade, que geralmente é aquela idade que a gente começa a sofrer do braço curto, a presbiopia, popularmente conhecida como vista cansada. Então, é de rotina que alguns pacientes com essa dificuldade visual de enxergar para perto, que começam a ter que afastar para enxergar para perto, eles busquem uma avaliação médica. Entendi. E a avaliação médica ela não consiste apenas no grau do óculos, na prescrição da lente para corrigir o defeito de refração que vai lhe ajudar a enxergar. A avaliação oftalmológica ela vai de um exame em lâmpada de fenda, onde a gente vê todas as estruturas do olho, na parte anterior, na parte posterior, é aferida a pressão intraocular e principalmente a avaliação direta do nervo óptico. Se a pessoa tem glaucoma, necessariamente vai ter necessidade de óculos de grau ou a pessoa pode desenvolver a doença e não tem nenhuma questão com... Não tem questão com a refração. A pessoa pode ter glaucoma e não necessariamente precisar de refração. Mas na busca da refração, a maioria das pessoas termina chegando ao consultório e se surpreende com o diagnóstico de glaucoma. Você falou aí da faixa etária, 40 anos, eu até comentei assim no início, que muita gente disse, não, mas essa doença é quando a gente tá ficando velho. Não necessariamente, né? Eu tenho uma amiga que o filho tem 6 anos que tem glaucoma. Tem. Então, assim, como eu estava dizendo, a partir dos 40 a incidência é maior e eu tenho o principal tipo. Mas eu tenho também glaucomas congênitos e aí eu vou ter uma incompatibilidade por um defeito no sistema interno de drenagem. Eu até trouxe uma imagenzinha, né, do olho para que a gente mais ou menos possa compreender. Se a Everton chega aqui pra gente ver, Everton, vê aqui. Doutora, aqui tem a parte interna, né? Interna, justamente. Tá. Só para a gente entender que nessa cavidade, se eu tenho um aumento de pressão, eu vou gerar essa compressão. E quando isso acontece na vida intrauterina, no bebê, então eu tenho toda a gestação sem conseguir fazer a avaliação e eu tenho níveis pressóricos muito altos. Esses níveis pressóricos vão terminar levando a uma presença de líquido na córnea e aí eu vou ter aquele bebê que lacrimeja muito, tem muita sensibilidade à luz, fotossensibilidade e às vezes nasce com a córnea branca. Esse é um dos poucos casos onde a gente pode observar sinais no olho da doença.
Mas aí é por isso que hoje também é extremamente importante e a gente faz a parceria com as sociedades de pediatria, de neonatologia, para que toda criança, assim que nasça, seja feito o teste do olhinho, para a gente tentar já detectar quando o teste do olhinho. Em crianças maiores também tem o glaucoma juvenil. Mas a grande maioria dos casos não é primário, é um glaucoma secundário. Às vezes, crianças alérgicas que fazem uso de corticoide por muito tempo. O corticoide pode alterar a pressão ocular e levar a um glaucoma secundário ao uso do corticoide. Uma vez o dano instalado, a gente não consegue reverter. Então, a perda visual, ela é irreversível. Doutora, quando a gente fala da questão hereditária, é importante a gente tocar nesse assunto quando a gente fala de glaucoma, né? Extremamente importante. Então, é muito importante, principalmente em crianças, a gente que não é uma idade tão comum, a gente costuma observar os pais que às vezes têm e não sabem que têm. Pais, avós... os tios, alguns irmãos, outros fatores também importantes, a presença de miopias mais altas no jovem, às vezes está associado à presença de glaucoma e algumas doenças que podem vir também comorbidades, como hipertensão, diabetes, todas são importantes como fatores de risco para o desenvolvimento. Mas o gatilho é genético. É genético. A gente separou aqui algumas frases, porque nada melhor do que a gente usar a televisão, gente, como instrumento de conhecimento. É essa a nossa missão aqui todos os dias, doutora. Então, quando você escuta algo por muitas vezes, fica parecendo que é verdade, e nem sempre é. Pessoas mais velhas têm maior probabilidade de desenvolver glaucoma. A gente entendeu com a doutora que hoje isso é verdade. E ainda tem um outro fator. Em pessoas mais velhas, fisiologicamente, o cristalino costuma envelhecer. Tudo no corpo da gente envelhece e o cristalino vai junto. Então, a catarata nada mais é do que uma alteração na transparência do cristalino. Certo. E, em alguns casos, a presença da catarata pode fazer a pressão do olho também subir e isso predispor ao glaucoma. Então, é mais comum que pessoas mais velhas, 60, 70, hoje às vezes 45, 50, tenham uma chance maior. Ou seja, essa afirmação é verdade, você pode passá-la adiante. Vamos para a próxima, para a gente esclarecer aqui o que é mito, o que é verdade. A cirurgia de glaucoma recupera totalmente a visão de pacientes cegos. Isso é verdade, doutora? Não. Como eu disse, o glaucoma ele é uma neuropatia. Então, uma vez comprometido o nervo, a gente não consegue regenerar. Há estudos com células-tronco para a gente tentar ver se tem uma neoformação. Mas a cirurgia tem por objetivo no glaucoma estacionar o processo. A gente tem várias etapas no tratamento. O tratamento vai de tratamento clínico com colírios, laser e o tratamento cirúrgico. Hoje os procedimentos cirúrgicos evoluíram bastante. A gente tem cirurgias hoje que a gente chama de minimamente invasiva, porque a gente manipula pouco o olho. Mas o objetivo do tratamento é estacionar o processo de progressão da perda de visão. Sim. A gente não consegue reverter. Diferente, por exemplo, da catarata, que na hora que eu tirar a lente opaca, e colocar uma lente transparente no lugar, eu consigo reverter a visão. Aproveitando o gancho de cirurgia de glaucoma e catarata, eu acho que um outro mito que as pessoas perguntam muito é: eu posso operar glaucoma eu posso operar catarata se eu tenho glaucoma? Pode. Uma vez a doença estando controlada, o glaucoma estando controlado, pode-se operar a catarata sem nenhum dano. É extremamente importante uma avaliação criteriosa antes, mas a catarata pode ser operada sem nenhum dano. Excelente. Vamos seguindo aqui? Vamos. Temos mais. Vamos ver se é mito ou se é verdade. A pessoa com glaucoma deve utilizar colírios para sempre. Verdade, doutora? Verdade parcial. O principal tratamento é o clínico, é o uso dos colírios. Quando esses colírios não conseguem surtir efeito, ou quando a gente tenta, às vezes, até antes do uso dos colírios, o tratamento a laser e não consegue fazer um bom controle daquela pressão, a gente vai para o tratamento cirúrgico, que na grande maioria dos pacientes consegue estabilizar bem a pressão, reduzir bem a pressão e manter a doença sob controle. O problema é que a grande maioria das cirurgias, ela conta com um processo de cicatrização, que é natural do nosso próprio corpo, Sim. E isso vai fechar a cirurgia do glaucoma, porque o que eu faço é melhorar a drenagem. Na hora que eu tenho uma cicatrização, a cirurgia que estava funcionando deixa de funcionar. E eu termino voltando a usar colírios. Então, o intuito da cirurgia não é deixar de usar para sempre. O intuito da cirurgia é que a pressão seja bem controlada. Se fossem colírios, ótimo. Perfeito.
Ó, vamos seguindo aqui, que tem muita coisa. Eu sei que vocês mandaram muitas dúvidas também. Desreorganiza esse tempo aqui pra gente esclarecer com todo mundo. Quem enxerga bem não tem glaucoma. Tem relação, doutora? A gente já ainda aqui não. Isso é mito. Você pode enxergar super bem e ter glaucoma. Esse é o grande problema. A perda visual no glaucoma, ela normalmente é uma perda periférica. Então, a visão ela vai fechando, o campo de visão ele vai fechando de fora para dentro, até que o paciente perceba que o seu campo de visão está comprometido, ele já tem um defeito muito grande. Então, é aquele paciente que começa a bater no carro quando está dirigindo, porque perdeu a visão periférica, ou em casos bem extremos, que tropeça porque não tem um campo inferior comprometido, não consegue ver o degrau, tem quedas mais frequentes, mas o campo central, ele é preservado. Então, eu preciso ter uma doença muito avançada para o paciente perceber que não está tendo condições de enxergar. Daí a importância de visitar regularmente o oftalmologista. Isso. Pelo menos uma vez ao ano, doutora? Pelo menos uma vez ao ano e dependendo do caso, pacientes hipertensos, diabéticos, com história familiar, que tenham outros fatores de risco, a gente diminui essa frequência. Mirtes mandou, obrigada Mirtes pelo seu carinho, mandou aqui uma pergunta pra gente. Ela disse que tem retinose pigmentar. Agora ela tá com edema macular e minha visão tá embaçada. E ela quer saber isso. A visão uma hora vai voltar ao normal, doutora? Então, pela retinose pigmentar não há comprometimento de visão. O comprometimento da visão que ela tem é pelo edema macular. Quanto mais precoce for feito o tratamento do edema macular, maior a chance que ela tem de recuperar a visão e recuperar a visão de maneira normal. Mirtes, volta para o médico direitinho, vai fazer o acompanhamento para organizar e não deixar evoluir. Já a Ana disse que o filho dela tem desvio de nervo óptico e agora tá vendo a imagem com sombra. O que é que pode ser, doutora? A gente, lembrando que a gente não está aqui, gente, dando o diagnóstico de ninguém. A gente está levantando possibilidades diante de um cenário curtinho que a pessoa traz, né, doutora? Justamente. Então, pelo que eu estou entendendo, o desvio não deve ser do nervo, ele deve ter um desvio no olho. E esse desvio no olho, que a gente chama de estrabismo, está fazendo com que a imagem, às vezes, fique duplicada. E essa imagem duplicada pode estar gerando a imagem em sombra. Então, é também importante que seja feita uma avaliação com o oftalmologista para a gente ver, de fato, qual é o desvio. E tem tratamento. Às vezes, o tratamento é feito com óculos para a gente corrigir esse desvio e, às vezes, cirurgicamente. Excelente. Já a Bebiane, que 40 anos, já faz mais de 16 que tem glaucoma, ela é diabética, ela é hipertensa e aí com essas comorbidades também, doutora, indispensável avaliação, tratamento, seguir certinho, né? Então aí você vê, um paciente super jovem, com 40 anos de idade. E ela já tem há mais de 16 anos, né? Então, agora ela tem comorbidades que muito provavelmente ela deve ter desde mais jovem. 24 anos ela teve o diagnóstico pelas contas que eu fiz, né? E se a gente for investigar, talvez na família também tenha. Então, você vê a importância de fazer a avaliação oftalmológica de maneira rotineira. E eu já tô aqui olhando para a doutora dizendo, meu Deus, já vou marcar agora um oftalmologista pra mim. Você vai vendo as coisas, você já vai sentindo o peso, né? Eulina Caroline. Doutora, boa tarde. Sobre ceratocone em crianças. Então, ceratocone é uma alteração na curvatura da córnea. E essa alteração da curvatura vai fazer com que a imagem ela tenha distorções ao ser formada. Em ceratocones mais leves, a gente consegue a correção visual com o uso de óculos. Em casos um pouco mais avançados, lentes de contato. E quando a gente não consegue correção dessa forma, a gente vai para os tratamentos cirúrgicos. Lembrar que no ceratocone é importante a gente avaliar quadros alérgicos, porque às vezes o movimento de coçar frequente, comum em algumas crianças alérgicas, ou a posição de dormir comprimindo o olho, tem algumas crianças que dormem de bruço com a mão comprimindo o olho, pode facilitar esse desenvolvimento errado, né, deformado da córnea, que nessa fase da infância e adolescência está ainda em desenvolvimento. Minha diretora, dá tempo de fazer mais uma? Miriam, ela quer saber se quem tem glaucoma sente dores nos olhos, sente dor de cabeça. É outro mito, Miriam. Dores nos olhos, assim, é muito raro. Às vezes, o que o paciente refere em pressões extremamente altas, e aí só um gancho, a pressão ocular ela é diferente da pressão arterial. Eu ia perguntar, tem uma dosagem? Então, geralmente lá a gente tem 11%, pronto, né? Na pressão arterial a gente está muito acostumado com 11, 12, né? A pressão ocular normal, até 21 ela é normal. Então, às vezes, quando você chega no consultório e o médico faz, a pressão está 17. Nossa, que pressão alta. Se o nervo for bom, se for fisiológico, não tiver alterações naquele nervo, aquela pressão
pressão é o normal para aquele paciente. Entendi. Certo? Então, às vezes, a gente pega paciente com pressões de 30, 40 e esses pacientes não referem dor. Eles referem uma compressão, eles referem, às vezes, uma dor de cabeça, algo difuso, mas não referem uma dor específica no olho. Usar soro nos olhos, pergunta do PV de Muçulmano. Pode, doutora? Pode, deve. O soro fisiológico, a gente tem aquela impressão de que por ter sódio vai fazer subir a pressão. Não tem nenhuma relação, isso é mito. Inclusive, assim, corpos estranhos, caiu alguma coisa, a conduta é essa mesmo, lavar com soro. Agora, essa palavra eu nunca ouvi. Nistagmo tem cura? Primeiro explica o que é, doutora. Não tem nada a ver com o papo de glaucoma, mas eu fiquei curiosa aqui. Nistagmo é um movimento incoordenado dos olhos. Tá, às vezes, isso, que fica mexendo, certo? Tá. Porque no estrabismo eu tenho o olho desviado constantemente. Isso. No nistagmo eu tenho um movimento, que na maioria das vezes é um movimento meio que pendular. É muito comum o nistagmo em pacientes que têm visões muito baixas, porque o olho fica tentando ver se fixa, não consegue essa boa fixação e isso faz com que a gente tenha esses movimentos pendulares. Pode acontecer também por alterações neurológicas, que podem também provocar. Então, assim, o nistagmo, na verdade, ele não vai ter cura, porque o tratamento seria cirúrgico para tentar prender esse olho, mas eu tenho ou uma baixa visão ou uma lesão neurológica e vai voltar o nistagmo. Que é diferente daquele olho que fica tremendo só a pálpebra, que o povo diz que tem relação com o estresse, com a ansiedade, e não necessariamente com problema de visão, né, doutora? Isso, não. Aí ela tá falando do próprio olho. Aí eu tenho um movimento no olho, né? No tremor palpebral, normalmente eu tenho ou o estresse e a tensão, porque a pessoa tende a ter uma contratura muscular, e esse tremor nada mais é do que um espasmo. É a musculatura que está tremulando porque ela ficou contraída há muito tempo. Ou às vezes por uma deficiência de grau de óculos, que aí inconscientemente você aperta um pouquinho o olho, faz a fenda para tentar ver se daquele campo de visão você enxerga melhor. E essa contração também faz o espasmo, faz o tremor. Lá vou eu descobrir se é porque eu não estou usando os óculos ou se é o estresse mesmo, doutora. Doutora Giovana, ela resolveu ser analógica, então ela não está no Instagram. Mas, ó, a gente tem que agradecer muito, doutora Giovana, por ter vindo aqui nos esclarecer. Parabéns. Que é isso, né? Maio Verde. Então vamos fazer o seguinte, Fernandinha, 5 meses, muitos pacientes seus, viu? Mandando mensagem no nosso Zap, dizendo que adora. É maravilhosa, gente. E aí vamos fazer o seguinte, você aí de casa, tá? Vamos organizar maio, não fez ainda 5 meses do ano. Não faz, não sei nem quando a gente vem de uma pandemia, que a gente evitou muito médico, né? Isso. Então, assim, vamos organizar. Se você tem plano de saúde, faz o plano de saúde. Quem não tem, fala, então, doutora, tem eu queria só aproveitar, pronto, queria aproveitar o gancho. Dia 21 de maio está tendo uma campanha pela Sociedade Brasileira de Glaucoma, juntamente com o Conselho Brasileiro de Oftalmologia. Tem em todas as mídias, a página é www.24horas pelo glaucoma. São 24 horas falando sobre a doença, meios de tratamento, como fazer diagnóstico, que tipos de serviços existem pelo Brasil, com projetos específicos para tratamento, diagnóstico precoce do glaucoma. Então, assim, quem puder, a partir das 9 horas da manhã, dia 21 de maio, a gente está com esse projeto justamente para tentar falar um pouco mais, tirar alguns mitos e orientar aqueles pacientes que de fato precisam de algumas orientações como melhor conduzir a sua doença. Bom demais. Anota aí, Desica, para a gente reforçar aqui no dia 21, né, doutora? Para a gente reforçar aqui para o pessoal acessar. Obrigada mais uma vez, Lindona. Eu que agradeço. Até a próxima. Viu aqui como é que a gente faz, organiza os assuntos, né? Agora, vamos mudar de outro assunto. Quando o assunto é religião católica,